Hoje eu vou falar a respeito de um homem que não é muito conhecido. Está lá em Juízes capítulo 11. O nome dele é Jefté. Os mais conhecidos são, aqueles ou do Novo Testamento, ou alguns do Antigo, como Elias, Eliseu, Josué, Moisés. Mas Jefté não é muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. A sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Eu vou parar aqui, vou fazer alguns comentários, e à medida que a gente for lendo o texto, a gente vai comentando. Jefté foi um dos juízes em um período em que a Bíblia diz assim: não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Ele era membro da tribo de Manassés. A história de Jefté é curiosa e controversa em um determinado ponto. Ele nasceu e viveu em um contexto familiar desestruturado. Sua mãe, como já foi lido, era uma prostituta, e seu pai, Gileade, tinha muitos filhos de outros relacionamentos. A Bíblia apresenta Jefté da seguinte forma: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Nós aprendemos aqui que a sua origem, a minha origem, o seu passado, isso não vai impedir que Deus faça por você o que Ele quiser fazer na sua vida. Deus não vai ser impedido de fazer aquilo que Ele planejou para a sua vida. E também o seu passado, ou alguma coisa que você fez durante a sua vida, que você acha que a estragou, não vai te impedir e não vai me impedir de ser valente e lutador. Amém. A história de Jefté, filho dessa prostituta, é lembrada, sabe aonde? Na galeria dos heróis da fé. Ela está lá em Hebreus 11, no versículo 32, junto com todos os outros heróis da fé. E diz assim: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi. Ele está ao lado do nome de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Não fique pensando que o fato de você não ter uma família estruturada, não ter nascido em berço de ouro, vai atrapalhar os planos de Deus para a sua vida. Seus pais não foram, mas Deus é e sempre será o Senhor da sua vida, se você permitir. Basta você andar no caminho dele. Basta eu e você deixarmos que ele nos guie. Aí nós vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Não importa as nossas origens, não importa aquilo que você fez no meio da sua vida, do seu caminho, e que muitas vezes o diabo te acusa e diz: você estragou tudo. Ou então o que seus pais fizeram e o diabo acusa os dois e diz: eles estragaram tudo. Irmãos, não vamos acusar ninguém. Não vamos pensar que alguém estragou a nossa vida ou o nosso futuro, ou que nós mesmos estragamos a nossa vida ou o nosso futuro. Deus está sempre pronto a recomeçar comigo e com você. Ele está sempre pronto a colocar você de volta no caminho que Ele traçou para você. Deus está sempre pronto e Ele não vai investigar como você se portou. Ele não vai olhar qual é o seu nome de família. Ele não vai olhar quais são as suas origens para te abençoar. E continuando, então, após ter sido expulso, como nós lemos nos versículos 1 e 2, então Jefté fugiu após ter sido expulso dos seus irmãos, e ele se estabeleceu em Tob.
Ali, um bando de vadios, diz a palavra de Deus, uniu-se a ele e o seguia. É algo interessante. Ele foi rejeitado, mas Deus não o rejeitou. Porque Deus não olha a nossa origem. Deus não olha o nosso passado para nos abençoar. Ele nos perdoa e nos faz caminhar com Ele. Jefté, diante de sua origem e consequências familiares, seria fadado ao insucesso. Imagina uma pessoa que não recebeu nada. Ele foi expulso de casa com nada. Não deram nada para ele. Disseram que ele não tinha direito a nada. Alguém com a origem dele, lançado à marginalidade, sem pai, sem mãe, sem os irmãos que os expulsaram, sem um lar, e tendo que vencer os traumas para se posicionar de forma relevante dentro da sociedade. O que acontece a Jefté após ter sido expulso de casa? A Bíblia diz que ele foi habitar nessa terra de Tobi e diz que homens levianos se ajuntaram a ele, interessante, e o seguiam. Havia algo nesse homem que fazia com que, apesar de expulso de casa, sem nome de família, sem dinheiro, porque ele não herdou nada, as pessoas ainda assim o seguissem. Jefté tinha a marca do líder que Deus imprime naquele que ele quer levantar. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez para sermos cabeça e não cauda, é essa marca que Deus imprime em nós. É essa marca que Deus imprime em você e em mim. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Então não fique aí ouvindo as acusações do diabo, dizendo quando ele diz que a sua vida não vai a lugar nenhum, que você tenta, mas nunca vai conseguir, que isso não é para você. E lá em Juízes 11:3 diz que ele se meteu na companhia dessas pessoas. Mas a facilidade de adaptação ao novo lugar demonstram que ele tinha capacidade de liderança. Mesmo expulso, mesmo sem dinheiro, esse homem se posicionou como um líder. Irmãos, não fique lamentando. Aconteceu isso na minha vida. Na época X eu passei por aquilo. Não, esse homem teve que se acostumar a uma nova situação e mesmo assim não perdeu aquilo que Deus tinha dado a ele, que é a liderança. Aí diz assim, continuou a Bíblia. O tempo passou e diz a Bíblia que algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Disseram eles: venha, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas, disse Jefté. Vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Estão entendendo, irmãos? De rejeitado, expulso, envergonhado, ele passou a ser desejado, querido e honrado pelas mesmas pessoas. Deus não nos fez para nós estarmos assim, com a cabeça enfiada na terra como um avestruz. Deus nos fez para sermos cabeça. Esse seu tempo como cauda vai acabar. Você está sendo treinado por Deus, ainda que pareça ser diferente, ainda que aqueles que estejam com você não sejam as pessoas mais honradas, as pessoas, ainda que você esteja falando ou esteja convivendo com pessoas que não sejam da mais alta estirpe, mas Deus está treinando você. Amém. Esse tempo que você está passando nesse lugar é um tempo de treinamento e Deus está treinando você para grandes coisas. Não se desespere com as circunstâncias atuais. Deus tem um plano para a sua vida e Ele vai cumprir esse plano. Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Jefté era valente, valoroso e era líder. Era cheio de qualidades em um contexto de dificuldades. Quantas pessoas não se identificam com ele? Ele não ficou chorando o abandono.
e a desgraça familiar. Mas ele se esforçou para ser feliz. Ele se esforçou e usou aquilo que lhe era próprio: a liderança, a força e o valor. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não importam as circunstâncias, não importa o que você está passando hoje, as adversidades, mas você vai vencer, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo te acusando. A história nos mostra um homem motivado e disposto a vencer, tanto que chama a atenção dos anciãos de Israel em um momento crítico da nação. E ele foi lembrado e solicitado. Deus está dizendo para mim e para você hoje que Ele vai soprar o meu e seu nome, que o seu nome vai ser lembrado, que você vai ser solicitado. Não pense que a sua vida vai acabar assim. Lute, se esforce, faça o que tem que ser feito, erga a sua cabeça. As coisas não acabaram ainda, Deus não acabou na sua vida ainda, não. Tem muita coisa ainda para você viver. É só um revés. Deus não fez você para andar se arrastando com a barriga no chão. Isso é só um revés. Você errou, peça perdão a Deus, se recomponha. Deus está disposto a recomeçar com você. Ele foi lembrado e foi solicitado. Disseram: volte para Gileade, venha ser conosco para combater contra os filhos de Amon. Seja cabeça entre nós. Juízes 11, versículo 8. Deus fez você para ser cabeça. Deixe que te expulsem, deixe que te envergonhem, deixe que te humilhem, mas na hora de Deus Ele vai mandar chamar você e você vai ser honrado, você vai ser lembrado e Deus vai colocar você como cabeça. Não importa se hoje você olha e diga: meu Deus, mas de onde Deus vai tirar tudo isso? É tanta coisa, é tão difícil, eu não vou conseguir, eu não tenho condições. Mas Deus trouxe você aqui hoje para te dizer que Ele pode fazer com que se lembrem de você. Ele pode fazer com que você seja cabeça naquele mesmo lugar em que você saiu humilhado. Quando Deus quer agir em seu favor, em meu favor, Ele incomoda e até tira o sono de rei, de governantes. Ele sopra o seu nome e traz a memória e faz o que for preciso para colocar você aonde Ele quer que você esteja. Confie nele, sua vida vai mudar. Persevere, continue caminhando. A sua vida só não vai mudar se você desistir da caminhada. Continue caminhando, porque esse cenário vai mudar. Se você parar, você vai ficar sempre no mesmo cenário. Mas se você caminhar com Ele, o cenário vai mudar. Ainda que você olhe à frente e os seus olhos só enxerguem deserto, os seus olhos não enxerguem nada, mas o cenário vai mudar. Deus é Deus. Maior que a história natural dele, de Jefté, maior que o desamparo familiar dele, é o Deus a quem nós servimos. E essa é uma lição para todos nós hoje. Tem semelhança com sair de trás das malhadas, deixar o anonimato, ser exaltado por ter nascido humilhado, mas não passar a vida lamentando. Você foi preterido por alguém, você foi preterido na sua família, você nasceu humilhado por algum motivo, você foi humilhado por algum acontecimento familiar ao longo da sua vida. Pare de se lamentar, pare de se queixar. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. A sua família vai chegar aonde Deus quer que ela chegue. Não importam as circunstâncias, não adianta você olhar a volta hoje e dizer: mas de onde Deus vai tirar? Porque Deus vai tirar. O destino parecia empurrar Jefté para o caos, mas há um Deus, e por isso ele prevalecia, pela coragem, pela vontade e pela fé naquilo que tudo pode. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, olha só,
se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e quem? E o Senhor os entregar a mim, eu serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Cadê a cauda expulsa de casa? Cadê aquele homem que não herdou nada, não recebeu nada, foi expulso de casa, perdeu tudo, pensou que tinha dinheiro, pensou que tinha família, ele perdeu tudo? Cadê aquela cauda humilhada? Não! A palavra de Deus diz que o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Porque a promessa de Deus para a sua vida não é de cauda, é de cabeça. Amém. Jefté teve a ousadia de requerer. Ele perguntou: será que se o Senhor me entregar, os inimigos eu vou ser o chefe de vocês? Ele teve a ousadia de requerer. Ele teve a ousadia de dizer o que ele queria. E você? O que é que você quer? Deus quer que você saiba o que você quer. Procure saber o que você vai querer, porque a honra de Deus vai chegar na sua vida. Não se faça de coitadinho. Vai chegar o tempo em que Deus vai te colocar como cabeça. Portanto, não perca tempo com mágoa, não perca tempo com ressentimento. Deus está preparando você para grandes coisas. Não perca tempo se ressentindo de nada, perguntando para Deus: ó Deus, por quê? Ó Deus, o que está acontecendo? Ó Deus, não perca tempo. Preste atenção, porque você está sendo preparado. Continue. Seja forte. A Bíblia diz que nós somos fortes, valorosos e corajosos. A Bíblia diz que Deus nos dá armadura, Deus nos dá armas para nós lutarmos. Ela diz que nós somos guerreiros do Senhor. Não nos acovardemos diante dos problemas. O seu tempo de cauda vai acabar. A sua vida não vai acabar como ela está hoje. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Caminhe com Ele, ande com Ele, persevere, porque o cenário vai mudar. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tu tens contra nós para ter atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Amon até Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo assim: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos amonitas. Irmãos, eles achavam e diziam que os israelitas tinham tomado deles a terra deles. Por isso eles não deixavam que Israel passasse por aquela terra agora. Quem vai tomar do ímpio para dar para o seu povo é Deus. Foi isso que Jefté disse. Ele disse: Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos amonitas. Não tome nada de ninguém. Não tenha inveja de nada dos outros. O que tiver que ser seu virá para você. Não viva se comparando com os outros. Ah, porque Deus deu para ele, eu quero também. Olha lá aquele ali, ó, nem teme a Deus, nem está indo para a igreja, mas olha ali, ó. Não tenha inveja. Não tenha inveja. Ele faz com que as pessoas mudem de lugar. Faz com que fique vaga uma cadeira e faz você sentar nela. Como diz o versículo seguinte. E diz assim: agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo, Israel, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, nós tomaremos posse daquilo que o nosso Senhor, Deus, nos deu.
que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Irmãos, eu aprendo aqui, não importa que impeçam você de passar, não importa que fechem as portas, não importa se te atacam, não importa que tentem tirar você do lugar que Deus tem para você, não importa se tentem impedir que você tome posse do lugar que Deus tem para você, você só vai sair de onde você está quando Deus mandar. Porque assim Deus decidiu. E se Ele decidiu assim, é porque Ele tem outra terra para você conquistar. A terra que Ele tem para mim e para você, porque Ele vai fazer com que eu e você cheguemos aonde Ele determinou. Quando você perdeu um cargo, perdeu uma posição, perdeu alguma coisa, não fique se lamentando. Não fique perguntando, mas como? Como Deus permitiu? Espere no Senhor. Se você perdeu esse, é porque Deus tem outra coisa para você. Amém. Eu sei que isso pode parecer jargão de crente, mas Deus está dizendo isso para você hoje. Amém. Deus tem coisa melhor. Deus tem outra oportunidade. O tempo de Deus não é o seu tempo. Muitas vezes a pessoa reclama, mas por que não aconteceu assim? Por que não aconteceu assado? Por que essa porta não abriu agora? Porque Deus está te preparando. A porta que Ele tem para você, você tem que estar preparado para entrar por ela. É por isso que você não entrou ainda, porque Deus está te preparando. Deus está a cada dia preparando você para você entrar no lugar que Ele tem separado para você. Amém. E se você não for preparado, você não vai conseguir permanecer no lugar que Deus tem para você. Não queira o que é dos outros, queira apenas o que diz o versículo 24. Fique apenas com tudo o que o Senhor nosso Deus deu a você. Às vezes nós perdemos coisas, eu já passei por isso. Já tive muitas coisas e perdi um bocado de coisas. À época, eu não entendi. E eu andava de um lado para o outro na madrugada. Senhor, tem misericórdia de mim. Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Eu não questionava, mas eu não estava entendendo nada do que Deus estava fazendo. Deus tira o que é bom para dar a você o melhor da terra. Não se queixe, não se entristeça. Não ache que Deus foi injusto com você. Não diga para Deus que aqueles dias foram melhores, porque o melhor de Deus está sempre por vir. Amém. Sempre, sempre, sempre por vir. Deixe ir embora tudo o que não é de Deus na sua vida. Amém. Virão lutar contra você, mas não tenha medo. Maior é o que está com você do que está no mundo. Amém. Também não queira guerrear sem ordem do Senhor. Não entre em disputas. O Senhor é o nosso juiz. E Ele decidirá entre o nosso direito e o direito dos outros. A Bíblia diz também que Jesus é nosso advogado. Ele é um advogado fiel. Ele nunca perdeu uma causa. Não se arrogue em nada. Mas não tente o Senhor nosso Deus. Há algo intrigante e controverso na vida desse nosso herói de hoje. Não se sabe ao certo como tudo aconteceu. Um homem valoroso, cheio de Deus, um dia não vigiou e fez um voto ao Senhor, sem pensar no que ele fazia. A Bíblia diz que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Então, para não ter que cumprir coisas penosas, pense 10 vezes antes de fazer um voto com Deus. Um dia Jefté disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da minha porta, da porta da minha casa, me sair ao encontro,
Voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Juízes 11, 31. O que ele fez? Deus já tinha dito que ia entregar o inimigo na mão dele. Todos nós aqui sabemos que as nossas guerras, as nossas lutas, não são nossas, são do Senhor. Ele sabia que Deus estava mostrando o tempo inteiro. Deus mandou os caras chamarem, os anciãos chamarem ele. Deus disse, prometeu para ele e cumpriu. Olha, agora você vai ser chefe sobre eles. Então Deus ia fazer tudo isso para que ele fosse derrotado. Deus estava o tempo todo sinalizando para ele: eu sou contigo, eu te exalto, eu te honro. Mas acontece que parece que ele não ficou satisfeito. E ele fez esse voto com Deus: quando eu voltar da batalha vencedor, a primeira coisa que sair da porta da minha casa, eu vou matar e oferecer em sacrifício. E a primeira coisa que apareceu à porta da casa de Jefté não foi um animal. Não foi uma pessoa qualquer sem importância. Foi a sua única filha. A palavra empenhada, ele cumpriu. E ele sacrificou a sua filha, a sua única filha. A bênção que Deus dera a ele. A batalha já estava ganha, porque Deus assim havia confirmado. Então por que a necessidade desse voto? Seria um pouco de orgulho em não se conformar com o mérito divino, o mérito de Deus, e assim adicionar o mérito humano. Será que foi isso? A vitória seria por causa do voto ou por causa de Deus? Claro que Deus era com Israel, sem que fosse necessário que ele fizesse aquele voto. Mas Jefté fez aquele voto infeliz. A sua filha, sua única filha, foi a primeira a aparecer à porta. E ele teve que sacrificar. Mas ele poderia ter recorrido ao santuário de Siló. E ele poderia requerer a anulação do voto junto ao sacerdote Eli e ao profeta Samuel, mas ele não fez isso. E mais uma vez fica a interrogação: por que ele não fez isso? Apesar de se mostrar decepcionado e surpreso com o desfecho de seu voto, ele manteve a palavra. Abri minha boca ao Senhor e não voltarei atrás, diz ele. Filha minha, o que votei, eu pagarei. Juízes 12, 34. Nós aprendemos aqui, primeiramente, que oferecer sacrifício humano era algo proibido pela lei de Moisés à época. Era uma abominação ao Senhor. Está lá em Levítico 18, 21 e em Deuteronômio 12, 31. Como Deus aprovaria um voto que fosse contrário à sua lei? Ele não precisava cumprir esse voto porque era um voto contrário à lei de Deus. Ele sabia que Deus não aceitaria esse sacrifício. Como Deus aprovaria um voto contrário à sua lei? E daí você pode perguntar: se sacrifício humano era proibido, o que falar de Abraão e Isaac e do próprio Jesus Cristo? Isaac não foi para se sacrificar. Em seu lugar apareceu um cordeiro apontado para o sacrifício pascual. Deus não vai fazer na minha vida e nem na sua vida por causa daquilo que você faz para Ele, nem do seu jejum, nem do seu sacrifício. Porque Ele se agrada em satisfazer o desejo do coração de quem tem um estilo de vida que agrade a Deus. Sabe por que Deus não vai fazer por causa do seu jejum e do seu sacrifício? Para que você não se vanglorie do seu sacrifício. Para que você não seja como algumas pessoas que dizem: quando eu oro, as coisas acontecem. Quando eu me ajoelho, o céu treme e o inferno bate em retirada. Quando eu canto, a coisa é de outro nível. Quando eu prego, olha, o inferno se estremece. Deus não quer isso. O que Ele quer de nós
é que nós possamos viver e ter um estilo de vida que o agrade. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O foco não pode ser o seu sacrifício. Deus não se agrada em sacrifício humano. O único sacrifício aceito por Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o unigênito de Deus ofertado como sacrifício em nosso favor. O seu sangue purifica o homem de todo pecado. Mas o sacrifício de Jesus não foi um sacrifício humano. Foi um sacrifício divino. Em favor de todos nós, seres humanos. Porque Jesus é o Filho de Deus. Nós fazemos jejum, oramos e subimos monte para nos aproximarmos de Deus, a fim de que Ele mostre o que fazer com as nossas vidas, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida amorosa ou afetiva, com a nossa vida profissional, financeira, familiar. Nós fazemos o sacrifício, o jejum, subimos monte e outras coisas para nós nos aproximarmos dele. Se buscarmos, Ele nos mostra como devemos encaminhar cada área de nossas vidas, no centro da vontade dEle. Ele nos dá sabedoria, conhecimento e alegria de viver. Todos prefeririam que a história de Jefté não terminasse da forma tão trágica como terminou. E por isso, a segunda alternativa da filha ter sido sacrificada, com uma vida dedicada ao serviço do templo, seria uma melhor opção, como alguns querem acreditar. Mas o texto bíblico é enfático. E ele afirma em Juízes 11:40: saiam as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Só se celebra a memória de quem já morreu. Então, nós aprendemos desse texto que verdadeiramente ela foi sacrificada, ela foi morta. Mesmo sendo um homem vitorioso, em quem habitava o Espírito de Deus, ele cometeu o grave erro de fazer precipitado e imprudente voto. Mesmo sendo um estrategista militar, não mediu as possibilidades. Grande lição para nós. Devemos sempre reconhecer nossas limitações e confiar no Senhor para vencermos os inimigos. Porque Deus não olha para a nossa origem. Deus não olha para os erros que cometemos. Deus, nem para o que somos hoje, Ele não olha. Porque Ele tem um plano excelente para as nossas vidas. Que nós possamos confiar nele. Que nós possamos parar de queixas. Parar com as queixas em achar que nós estragamos, nossos pais estragaram, nosso chefe estragou, alguém estragou a nossa vida. O que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir. Basta que você persevere nele. Amém? Jesus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos aqui, Senhor, que Tu vais fazer, Senhor. Apesar daquilo que somos, apesar daquilo que pensamos, apesar de tudo, de toda a trajetória de nossas vidas, da vida de nossos pais, Senhor, Tu és aquele que cumpre o propósito em nossas vidas. Amém. Por isso te agradecemos em nome de Jesus.